Data latina. As igrejas de fala latina do norte da África e da Europa, principalmente a Gália e algumas regiões da Itália, tiveram sua própria tradução da Bíblia quase desde o seu início. Citações bíblicas nos escritos de Tertuliano e de Cipriano certamente indicam a existência de versões latinas dos dois testamentos no início do século III. Há razões suficientes para pensar que a história do que se tornou conhecido como as antigas versões latínicas remonta ao século II. Durante os 2 séculos seguintes, houve uma proliferação de traduções latinas, todas baseadas na Septuaginta e, mesmo assim, exibindo uma ampla variedade de versões. Essa era a situação quando, em torno do ano 382 d.C., Damas, o bispo de Roma, comissionou seu secretário, chamado Jerônimo, a começar uma revisão da Bíblia em latim. Com relação ao Antigo Testamento, os primeiros esforços de Jerônimo foram empenhados em estabelecer um texto em latim que representasse fielmente a Septuaginta, mas essa fase de seu trabalho nunca foi concluída. Quanto mais Jerônimo observava a latina antiga, Vetus Latina, tanto mais ele se convencia de que a necessidade real era de uma tradução baseada no original hebraico, a verdade hebraica, hebraica veritas, como ele a chamou. 3 séculos de tradição cristã estavam no caminho de um empreendimento do tipo que Jerônimo agora começava, pois a inspiração divina da Septuaginta era proclamada e aceita em muitos casos da igreja. As discrepâncias entre o grego e o original hebraico dificilmente eram levadas em conta, pois raramente alguém sabia hebraico. Jerônimo foi motivado, em parte, por considerações apologéticas e missionárias, percebendo que o evangelismo entre os judeus, em particular, estava fadado à ineficácia enquanto os cristãos usassem traduções que fossem inaceitáveis para os seus oponentes. Uma coisa é cantar os salmos nas igrejas cristãs. Outra, bem diferente, é responder a judeus que contestam capciosamente as palavras. Era como ele via as coisas. Assim, em torno de 390 d.C., Jerônimo começou o trabalho que deveria a ser seu monumento mais duradouro. Os primeiros livros que traduziu do hebraico foram os de Samuel e de Reis. E no prefácio desses livros ele apresentou a apologia do seu trabalho. Já o título do seu prefácio, Prólogos Galeatus, o prólogo com capacete, ilustra muito bem seu estranho senso de humor e também mostra que tipo de reação ele esperava das fileiras conservadoras da igreja. Não somente o texto, mas também o cânon foram afetados por este retorno ao hebraico. Sob esse novo regime, não se perdeu muito tempo com os acréscimos apócrifos aceitos no cânon alexandrino. Livros como Tobias e Judite foram traduzidos de textos inadequados, com enorme rapidez e pouca precisão. Outros nem receberam qualquer atenção de Jerônimo. Na sua tradução dos livros canônicos, como também nos comentários sobre eles, Jerônimo incorpora com frequência explanações judaicas tradicionais, especialmente quando é uma questão de geografia, filologia ou algo semelhante. Em muitos pontos dos comentários, ele reconhece sua dívida para com o seu professor de hebraico com respeito a alguma explanação ou interpretação específica. Sua partida para o Oriente, em 386, só fez incrementar sua familiaridade com a erudição judaica. Desse ponto em diante, fez em Belém o seu lar, morrendo ali em 420. A causa da precisão no trabalho também foi favorecida pelo constante recurso de Jerônimo às antigas versões latinas e também a Septuaginta e as versões menos significativas de Áquila. Teodoro e Símaco, sendo ou não servilmente literal, a obra de Áquila recebeu a maior consideração por parte de Jerônimo.
Sua própria tradução foi colocada em algum lugar entre a literalidade de Áquila e a forma mais livre de equivalência de ideias de algumas das versões modernas. Com base nas introduções aos diversos livros traduzidos, podemos extrair informações acerca do modus operandi de Jerônimo e da ordem em que ele lidou com os livros. Depois de traduzir Samuel, Reis, trabalhou com Jó e os profetas, depois com Salmos e os livros tradicionalmente atribuídos a Salomão. Os livros de Moisés foram os últimos a ser traduzidos e o empreendimento todo foi concluído em 405. Como no caso da maioria das versões antigas, não é sábio generalizar muito acerca do Antigo Testamento da Vulgata. Os diversos livros apresentam características diferentes na tradução. Em um determinado livro, Jerônimo talvez tenha dependido mais de uma versão individual, latina ou grega, do que era seu costume, ou talvez tenha se permitido mais liberdade de expressão estilística do que em outro. Há também o que Roberts chama de tendência de Jerônimo de imitar no Antigo Testamento o latim do Novo Testamento. Dessa forma, o escândalo do desconhecido foi, se não removido, pelo menos reduzido. Jerônimo também não era avesso à pátria de interpolar uma ou outra palavra para ajudar seus leitores a obter a correta compreensão do texto, ou de eliminar repetições em benefício de uma leitura mais agradável. Já comentamos sua preferência pela cristianização dos textos, especialmente aqueles que pareciam passíveis de uma interpretação messiânica. Assim, a interpretação errônea da ARC de Ageu 2,7 como uma referência direta ao Messias tem a distinção questionável, neste caso, de ter Jerônimo como pai. A esperada oposição à nova tradução concretizou-se, mas por meio de um processo gradual entre os séculos 6 e 9, a Vulgata alcançou uma posição insuperada no cristianismo ocidental, exercendo afinal grande influência sobre as línguas e a literatura da Europa ocidental. E mais uma vez, o problema de textos divergentes começou a surgir. Um fator importante foi a contaminação da Vulgata dos textos da Latina Antiga, Vetus Latina, que ainda não tinham saído de circulação. Finalmente, em 1546, o Concílio de Trento deliberou sobre a necessidade de uma edição precisa e oficial da Vulgata. A primeira resposta a esse desafio, a edição Sistina, publicada pelo Papa Sisto V em 1590, tinha falhas tão evidentes que uma versão corrigida, a edição Sisto Clementina, foi publicada por Clemente VIII 2 anos depois. Esta manteve o seu posto até o presente século XX, e a revisão beneditina de toda a Vulgata, comissiona pelo Papa Pio X em 1907, ainda não foi concluída. A suprema ironia está no fato de que, na comunhão romana, a tradução que Jerônimo fez, com base nas línguas originais da Bíblia, tem sido reconhecida por séculos como autorizada, a ponto de excluir outras tentativas de representar com mais fidelidade aqueles mesmos originais. O retorno ao texto original, como refletido na Bíblia de Jerusalém, na edição católica da RSV, agora fundida na Common Bible de 1973 e na New American Bible, precisa, portanto, ser bem acolhido e encorajado, mesmo que as linhas de batalha ainda precisem ser definidas acerca da questão do cânon. E aí daí vai vir as referências. Agora ele vai falar dos apócrifos. O cânon e os apócrifos do Antigo Testamento. Gerald F. Hawthorne. Definição de termos. A palavra cânon deriva do grego canon, uma palavra cujo significado literal é vara, barra ou linha, como a linha do prumo de um pedreiro.
Era usada para medir coisas ou manter um objeto em movimento retilíneo. A palavra passou a ter o significado metafórico de padrão pelo qual as pessoas comparavam coisas e pelo qual julgavam suas qualidades ou valor, Gálatas 6,16. Às vezes, cânon se referia às regras de uma arte ou negócio ou padrão usado para orientar o artesão. Na escultura, por exemplo, a estátua O Lanceiro, de Policleto, era considerada o cânon ou a forma perfeita do corpo humano. A sua forma era o modelo de excelência do escultor. Desse significado metafórico surgiu a ideia de aplicar a palavra cânon a uma lista de escritos sagrados que possuíam autoridade divina especial, autoridade que dava a esses escritos uma característica normativa. Por isso, tornam-se o padrão, o modelo, o paradigma segundo o qual os fiéis poderiam avaliar outros escritos e ideias, e o conjunto de regras pelas quais poderiam ordenar a própria vida de fé, ensino e prática. É este último significado que temos em mente quando falamos do cânon do Antigo Testamento, em coleção de escritos inspirados pelo Espírito de Deus, santos, sagrados e revestidos de autoridade. Esse cânon contém o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 2. Os profetas anteriores, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, os chamados profetas menores. 3. Os escritos, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esté, Daniel, Esdras, Neemias e 1 e 2 Crônicas. Embora em épocas e locais diferentes, estes livros do Antigo Testamento apresentem variações na sua ordem e quantidade. O número de livros canônicos varia entre 22 e 39, dependendo de como são agrupados. Para os judeus e a maioria dos protestantes, todos estes livros e somente estes livros constituem o cânon do Antigo Testamento, um registro fechado e normativo da revelação divina. A palavra apócrifos também deriva de uma palavra grega apócrifos. Originariamente significava coisas escondidas, secretas, coisas obscuras de difícil compreensão. Com o passar do tempo, no entanto, como a palavra cânon, tornou-se um termo técnico aplicado a escritos sagrados e revestidos de autoridade. Foi usada dessa forma por Jerônimo para designar aqueles livros que outros pais da igreja tinham chamado de eclesiásticos, livros dignos de serem lidos na igreja, mas não de serem empregados para estabelecer doutrinas. Ninguém sabe ao certo por que essa palavra foi escolhida para descrever estes escritos sagrados. Talvez porque algumas pessoas os considerassem sagrados demais para serem usados pelas pessoas comuns ou profundos e difíceis demais para serem compreendidos pelos não iniciados. Por isso eram mantidos longe e escondidos dos leigos. Por outro lado, talvez tenha sido porque alguns os considerassem indignos de serem lidos lado a lado com as verdadeiras escrituras sagradas, ou documentos perigosos, cheios de ensinos falsos e destrutivos, que precisavam ser mantidos escondidos e distantes das massas ignorantes que são facilmente enganadas. Não importa qual tenha sido a verdadeira razão, a expressão apócrifos do Antigo Testamento agora se refere aos escritos excluídos do cânon hebraico, mas que mesmo assim foram incluídos no cânon de alguns grupos cristãos, especialmente o dos católicos romanos. Esses escritos perfazem um total de 15 e incluem 1 e 2 Esdras, Tobias, Judite, adições a Esté, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, o Cântico dos Três Hebreus, Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés e 1 e 2 Macabeus. Somente 8 desses livros, no entanto, aparecem no índice das Bíblias católicas romanas, porque 1 e 2 Esdras e a Oração de Manassés não foram canonizados pelo Concílio de Trento de 1546 d.C. E por isso são omitidos, e porque adições a Esté é parte integrante de Esté.
enquanto o Cântico dos Três Hebreus, Susana e Bel e o Dragão são parte integrante de Daniel. Devemos observar que os católicos romanos preferem a expressão deuterocanônicos ao termo apócrifos para estes livros, não porque com essa designação os considerem menos inspirados ou com menos autoridade do que os livros protocanônicos. Os livros do cânon hebraico, eles preferem essa designação simplesmente porque ela ressalta o fato de que, após muitas dúvidas e discussões, esses livros foram finalmente definidos e aceitos como parte do cânon em data posterior à dos livros do cânon hebraico. Formação do cânon do Antigo Testamento. Os 39 livros do cânon do Antigo Testamento Os 39 livros do cânon do Antigo Testamento fazem parte da Bíblia cristã já há tanto tempo que talvez tenhamos nutrido a concepção de que Deus deixou cair do céu os 39 livros de uma vez e ainda encadernados em um só volume. Mas a palavra cânon sugere tempo, reflexão e decisão. Dentre os muitos escritores hebraicos redigidos ao longo dos séculos de vida do povo hebreu, somente alguns foram escolhidos por providência e influência divinas e por seleção humana para ser o padrão e a regra normativa para a fé e a prática. Em outras palavras, o cânon do Antigo Testamento tem uma história. Primeiro, fontes para a reconstrução dessa história. De forma alguma é fácil reconstruir a história da formação do cânon do Antigo Testamento, e essa tarefa tampouco pode ser realizada com certeza ou exatidão. A razão disso está nas fontes que precisamos usar. São escassas, vagas e, em alguns casos, lendárias. Seus autores não eram estudiosos críticos e detalhistas do século XX. Dispondo-se a escrever e anotar a cada passo do caminho um relato preciso de como e quando cada livro do Antigo Testamento foi concluído e reconhecido como inspirado. Letra A. O Antigo Testamento. Uma dessas fontes é o Antigo Testamento, mas até o Antigo Testamento tem pouco a dizer a respeito de si mesmo. Quem escreveu seus diversos livros, como e quando foram finalmente reunidos em um corpus bem ordenado, ou quais pessoas influenciaram os diversos estágios de seu desenvolvimento. Por exemplo, partes do Pentateuco afirmam ter sido escritas por Moisés. A promessa de Deus de exterminar Amaleque, Êxodos 17:14, a lei da aliança de Êxodos 20:24, os relatos das virgens de Israel, como registrados em Números 33:1, 2, e se não todo o livro de Deuteronômio, pelo menos os capítulos 27:1, 31:9, etc. Mas em nenhum lugar nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento se diz explicitamente que Moisés foi o autor do todo, o arquiteto responsável por reunir e preservar em forma escrita as tradições antigas de Gênesis junto com as novas leis da aliança de Deus com Israel. Muitas vezes ocorrem expressões do tipo "o Senhor disse a Moisés" nos livros de Êxodo e Deuteronômio, mas embora elas sejam um argumento a favor da inspiração do Pentateuco, não nos dizem claramente que Moisés escreveu tudo o que o Senhor dissera a ele. A comunicação oral entre o profeta inspirado e os seres humanos, à sua volta, de forma alguma, era coisa do passado. Também não recebemos ajuda alguma acerca da composição final do Pentateuco, nos períodos posteriores da história do povo hebreu. É certo que são mencionadas e se recorre com frequência às leis de Moisés, até mesmo às leis escritas de Moisés, como a um corpo de literatura normativo e marcado pela autoridade Josué, Reis, Crônicas, Neemias, etc. Todos testemunham deste fato. O aspecto sagrado das leis de Moisés era inquestionável, 2 Reis 8:9. Obedecer a elas era obedecer a Deus. Mesmo assim, esses autores posteriores pouco nos contam da composição do Pentateuco como um todo. Quase todo o livro do Antigo Testamento retrata Moisés como a fonte da lei de Israel, e os profetas advertiram o povo acerca do que aconteceria
se negligenciasse a lei, mas nenhum deles atribui explicitamente a Moisés mais do que o coração do Pentateuco. A lei da aliança, em pelo menos 2 ocasiões, Israel prometeu obedecer a este livro da lei que Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Uma foi durante o reinado de Josias, 2 Reis 23:2, 2 Crônicas 34:30, e outra sob Esdras e Neemias, Esdras 7:6, Neemias 8:1. Tudo isso implica que essa lei era considerada escritura canônica, mas em que consistia esse livro da lei ninguém sabe. Certamente parte do Pentateuco, mas provavelmente não tudo ele. Por isso, a informação colhida do Antigo Testamento permite apenas as seguintes conclusões. Permite-nos concluir que a ideia de um cânon é muito antiga, remontando às ordens marcadas pela autoridade dadas por Deus a Adão, Noé, Abraão e especialmente a Moisés, e que Deus podia e de fato revelou sua vontade de forma escrita, com o resultado de que esses documentos escritos se tornaram sagrados e normativos, mas não nos permite concluir com igual certeza qual era a extensão destes documentos, ou que Moisés foi o autor do Pentateuco em todas as suas partes, ou que ele sozinho reuniu essa parte do cânon na sua forma final, conhecida hoje. O que dizer acerca da origem e formação dos chamados livros proféticos do Antigo Testamento? Novamente, o testemunho do Antigo Testamento acerca da sua própria história, quem escreveu quais livros, em que época e como eles, e somente eles, passaram a ser considerados escrituras sagradas, parece insignificante. Por exemplo, foi Josué, filho de Num, quem escreveu o livro que leva o seu nome, talvez, mas não há reivindicação dessa autoria no próprio livro. Também não é possível argumentar com base em Josué 24:26. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, que o livro de Josué foi escrito pelo profeta Josué e acrescentado ao Pentateuco. Porque a expressão, essas palavras que foram escritas na lei de Deus, se referem somente à aliança que Josué fez com o povo de Israel no final de sua vida e não ao livro como um todo. Portanto, a questão da autoria ainda permanece não resolvida e, como consequência, a pergunta acerca de quando foi escrito também não está respondida. O que dissemos a respeito de Josué se aplica igualmente aos livros de Juízes, Samuel e Reis, os outros profetas anteriores. Seus autores não são identificados e a data de sua autoria não é especificada. Se esses livros, como os conhecemos hoje, não foram escritos durante o período que descrevem, como alguns eruditos pressupõem, são baseados mesmo assim em documentos que facilmente poderiam ter sido escritos na mesma época dos eventos registrados neles, documentos como o livro de Guerras do Senhor, Números 21:14, o livro de Jazar, Josué 10:13, 2 Samuel 1:18, um livro escrito por Samuel acerca dos direitos e deveres do reino, 1 Samuel 10:25, o livro dos registros históricos de Salomão, 1 Reis 11:41, o livro dos registros históricos dos reis de Israel, 1 Reis 14:19, e de Judá, 1 Reis 14:29. É um fato histórico, no entanto, que os profetas anteriores sobreviveram e se tornaram parte do cânon do Antigo Testamento, enquanto suas fontes caíram no esquecimento. Mas porque, visto especialmente ser possível que algumas dessas fontes escritas fossem claramente proféticas na sua origem, os registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã, do vidente Gade, do profeta Semaías, do vidente Ido, de Jeú, filho de Anani, 1 Crônicas 29:29, 2 Crônicas 12:15 e 20:4. E os registros históricos, quer dizer, 20:34 aqui. E os registros históricos dos videntes, 2 Crônicas 33:19. E quando se tornaram canônicos? E em que circunstâncias o Antigo Testamento em si não responde a essas perguntas? O Antigo Testamento tampouco responde completamente a essas perguntas quando são feitas acerca dos profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Em grande parte,
A mensagem dos profetas foi transmitida de forma oral. O termo hebraico massá, levantar a voz, encontrada tantas vezes em Isaías e traduzida por oráculo, implica uma palavra de juízo falada. Por isso, ficamos pensando se o próprio profeta escreveu o livro que leva o seu nome, ou se o trabalho de colecionar e anotar seus oráculos foi deixado para os seus discípulos, filhos dos profetas. 2 Reis 2:3. A ser feito imediatamente, observe que Baruque, o escriba, diz: ele ditou todas estas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Jeremias 36:4. Confira também Isaías 8:16. Ou mais tarde, embora a informação dada pelo Antigo Testamento não nos permita afirmar dogmaticamente quando cada um desses livros proféticos foi escrito ou quem os escreveu, podemos dizer que a estrutura deles, elaborada em torno das expressões "assim diz o Senhor", ou a palavra do Senhor veio ao profeta, etc., caracterizava-os como normativos e marcados pela autoridade divina. Podemos dizer ainda que essa autoridade era intensificada quando as palavras preditivas de juízo dos profetas se tornavam realidade dos desastres nacionais que caíam sobre Israel e Judá, e quando suas profecias eram citadas como palavras inspiradas do Senhor, nas quais se podia confiar. Esdras 1:1, Daniel 9:2, Zacarias 7:12, etc. Era inevitável, então, que esses livros se tornassem parte do cânon do Antigo Testamento. O que dizer dos outros livros do cânon? Ruth e 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações de Jeremias e Daniel. Precisamos repetir que o próprio Antigo Testamento não tem muito ou nada a dizer acerca de quem de fato escreveu esses livros, ou exatamente quando eles foram escritos e quando tomaram seu lugar no cânon das Escrituras. Por isso, somos compelidos a concordar com a afirmação de que, embora o Antigo Testamento deva legitimamente ter um direito de definir e descrever a canonicidade, ele, na verdade, não tem quase nada a dizer acerca da maneira em que os escritos sagrados foram colecionados ou acerca das personagens que exercem influência sobre o corpus de escritos durante os diversos estágios de seu crescimento. Letra B. Fontes externas ao Antigo Testamento. Apesar do fato de que o Antigo Testamento tem pouco a dizer acerca de seu próprio desenvolvimento histórico, quando os 39 livros do cânon hebraico estavam finalmente completos, foram eles e não suas fontes subjacentes que as pessoas preferiram, aceitaram e usaram como escrituras sagradas. Mas quando esses livros foram concluídos e considerados canônicos, visto que o próprio Antigo Testamento não responde a essa pergunta, precisamos buscar a resposta em outro lugar. Apesar de muitas evidências externas ao Antigo Testamento, a pergunta nunca é respondida de forma totalmente satisfatória. O nosso testemunho mais antigo da conclusão do cânon do Antigo Testamento é o Pentateuco Samaritano. De acordo com Neemias 3:28, Joséfo, Antiguidades 11:5, em torno de 432 d.C., Neemias expulsou o genro de Sambalate, o honorita de Jerusalém, que então fundou a comunidade religiosa dos samaritanos, separando-se dos judeus. Ele construiu um templo no Monte Gerizim para concorrer com o de Jerusalém e levou consigo as escrituras sagradas dos judeus. Visto que a Bíblia samaritana consistia apenas no Pentateuco, com uma versão modificada do livro de Josué, não considerada, porém, parte da Bíblia, que incluía uma história que ia até o período romano. Muitos estudiosos presumem que a literatura posterior do cânon do Antigo Testamento ainda não tinha sido desenvolvida ou, pelo menos, não tinha ainda sido considerada sagrada. A dificuldade dessa pressuposição é que ela se baseia no silêncio. Talvez os samaritanos tenham rejeitado as outras partes do cânon porque elas advogam a favor do templo em Jerusalém e continham tantas expressões anti-efraimitas. Bentzen, página 35.
O único fato seguro é que, pelo menos em 432 a.C., o Pentateuco estava completo e era visto como uma unidade e considerado canônico. A Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento, é mais uma testemunha antiga da existência do cânon das Escrituras. Esse projeto de tradução foi realizado no Egito e planejado de acordo com a lenda por Ptolomeu Filadelfo, 285 a 247 a.C. A Epístola de Aristeia, de 100 a.C., narra essa lenda, contando que 72 tradutores versados em hebraico e grego foram levados por Ptolomeu para Alexandria e hospedados na ilha de Faros, onde, em consulta entre si, produziram uma tradução harmônica. Traduções posteriores registradas EG por Filon Irineu e Clemente de Alexandria embelezaram a lenda ao descrever como os tradutores foram isolados em 72 cômodos separados e produziram 72 traduções independentes, porém concordes umas com as outras, palavra por palavra. Se essa história fosse crível, não somente provaria que a Septuaginta era inspirada, mas também que todo o Antigo Testamento era reconhecido como canônico já em 250 a.C., mas não podemos dizer mais do que o fato que o projeto de tradução foi iniciado em alguma época durante o século III a.C. e foi iniciado sem dúvida pelo Pentateuco. A falta de unidade de plano dos livros que não fazem parte da lei indica que provavelmente muitas mãos diferentes trabalharam em épocas diferentes nestes livros. A Septuaginta, portanto, que provavelmente levou praticamente um século para ser concluída, de 250 a 150 a.C., nos conta pouco mais do que o fato de que o cânon mais antigo das escrituras do Antigo Testamento foi o Pentateuco. Jesus ben Sirac, de 180 a.C., escreveu um livro em hebraico intitulado Eclesiástico. Nessa obra, a lei está em alta estima no pensamento e na admiração desse autor. Canta um hino aos pais e elogia os homens famosos do Antigo Testamento, de Enoque a Neemias, indicando com isso que ele sabia da existência da maior parte, se não de todo o cânon do Antigo Testamento. Se ele considerava esse cânon fechado, é outra questão, pois em 20:33 ainda derramarei ensino como profecia e o deixarei para as gerações vindouras. Jesus ben Sirac parece indicar que se considerava uma pessoa inspirada, capaz de escrever verdades normativas que deveriam ser acrescentadas ao cânon existente. O neto de Jesus ben Sirac traduziu o Eclesiástico para o grego e acrescentou um prólogo de sua autoria. Esse prólogo, 130 a.C., talvez seja a evidência mais antiga da canonicidade de todo o Antigo Testamento. Certamente é a evidência mais antiga do fato de que o cânon hebraico era dividido em 3 partes: lei, profetas e escritos hagiógrafos. As suas palavras são, embora muitas e grandes coisas nos tenham sido transmitidas pela lei e pelos profetas, e por outros a lei, os profetas e outros livros dos nossos pais, a lei, os profetas e o restante dos livros. Com base nisso, está clara que os nomes que ele dá de forma coerente aos primeiros 2 grupos são os termos técnicos padrão usados para denominar o Pentateuco e os profetas anteriores e posteriores. Mas ele descreve o último grupo de forma tão geral que, letra A, ele poderia estar se referindo àquela coleção final e variada de escritos canônicos, agora conhecidos como os hagiógrafos, e, portanto, se torna testemunha de um cânon fechado de 39 livros. Ou B, ele poderia estar indicando que essa última seção ainda não estava completa e que o cânon ainda permanecia aberto
nos seus dias como nos dias do seu avô. Os textos das cavernas de Qumran são mais uma evidência antiga da formação do cânon do Antigo Testamento. Esses rolos do Mar Morto pertenciam a uma seita que se separou do restante do judaísmo não mais tarde do que 130 a.C. e ocupou Khirbet Qumran por aproximadamente 200 anos. Esses rolos contêm citações de quase todos os livros do Antigo Testamento. Pesquisas feitas nessas citações indicam que não mais tarde que 130 a.C., a lei e os profetas, no sentido hebraico da palavra, e a maior parte dos escritos hagiógrafos eram aceitos e considerados canônicos, havendo talvez algumas dúvidas acerca de Eclesiastes Cântico dos Cânticos, Ester e Eclesiástico. O primeiro livro de Macabeus, 130 a.C., é importante porque destaca Daniel e os Salmos, e aparentemente confirma o fato de que esses livros eram tratados como canônicos no século II a.C. Primeiro Macabeus 1:54 conta como Antíoco Epifânio erigiu o sacrilégio terrível em Jerusalém. Daniel 9:24-27, 1 Macabeus, descreve a libertação. 1 Macabeus 2:59 e 60 descreve a libertação dos 3 jovens hebreus da fornalha ardente e o livramento de Daniel na cova dos leões. Daniel 1:7, 2:26, 6:23 e 1 Macabeus 7:16-17 cita claramente de Salmos, Salmo 79:2, o segundo livro de Macabeus, confira 124 a.C., menciona duas cartas supostamente enviadas em 144 a.C. por judeus da Palestina, os seus irmãos no Egito. Uma dessas cartas, após algumas histórias apócrifas acerca de Jeremias e Neemias, continua dizendo: as mesmas coisas foram também relatadas nos arquivos públicos e nos registros relacionados a Neemias, e como fundando uma biblioteca, ele reuniu as coisas concernentes aos reis e profetas e aos escritos de Davi e cartas de reis acerca de dádivas sagradas. E de forma semelhante, Judas também reuniu para nós todos aqueles escritos que tinham sido espalhados em virtude da guerra que tivemos, e eles permanecem conosco. 2, 13 e 15. A importância dessas cartas está no fato de que, embora elas mesmas possam ser ilegítimas, contêm o que parece ser uma recordação verdadeira de um estágio antigo da formação do cânon do Antigo Testamento. A observação às coisas concernentes aos reis e profetas, sem dúvida, se refere aos profetas anteriores e posteriores. Os escritos de Davi é uma expressão que lembra o livro de Salmos, ou parte dele, e as palavras cartas de reis acerca de dádivas sagradas lembra os editos dos reis persas publicados a favor da reconstrução do templo, como encontramos em Esdras e Neemias. Essas observações indicam que os livros da segunda divisão do cânon do Antigo Testamento, os profetas, e alguns da terceira, os hagiógrafos, foram reunidos por Neemias para formar parte de uma coleção maior ou uma biblioteca fundada por ele. Observe, no entanto, que elas associam o nome de Neemias, século V a.C., com a preservação do cânon e não com a composição ou edição final dele. É impossível deduzir dessas afirmações que Neemias teve algo que ver com a canonização, mesmo que só de uma parte do Antigo Testamento. Trata-se somente do reconhecimento de que esses livros mencionados eram normativos, marcados com a autoridade divina e dignos de serem adicionados aos que ele já possuía. Filon morreu em 50 d.C., também dá testemunho a favor da divisão tripartite do cânon do Antigo Testamento. Ele escreve acerca de leis e as palavras anunciadas pelos profetas e hinos e outros escritos.
De vita contemplativa 25, mas para ele a lei, e somente a lei era o supercânon. Ele nunca faz exegese no verdadeiro sentido da palavra de uma passagem que não seja do Pentateuco. Simplesmente alude a textos de outras partes do Antigo Testamento no decurso de suas exposições de passagens de Torá von Campenhausen, página 14. A sua maneira de citar, no entanto, é instrutiva. Mesmo que tenha sustentado que a inspiração não estava confinada às escrituras do Antigo Testamento, nunca citava de fontes outras que as escrituras canônicas do Antigo Testamento, nem mesmo dos apócrifos. O cânon que ele usava, portanto, era essencialmente o cânon do Antigo Testamento hebraico. Será que a ação desmente a verdadeira convicção de uma pessoa? O Novo Testamento talvez seja a melhor evidência antiga, 50 a 100 depois de Cristo, do cânon estabelecido das escrituras do Antigo Testamento. Embora venhamos a dizer mais acerca da relação entre o Antigo e o Novo Testamento, mais tarde observe de passagem que os autores do Novo Testamento referem-se ao Antigo Testamento como a Escritura, João 10:35, 2 Pedro 1:20. Escrituras Sagradas, Romanos 1:2, a Lei, João 10:34, a Lei e os Profetas, Mateus 5:17, etc. Especialmente o título Lei era um que podia ser aplicado a qualquer parte do Antigo Testamento, João 12:34 e 1 Crônicas 14:21. Esses nomes ou títulos, embora não definam os limites do cânon, certamente pressupõem a existência de uma coleção completa e sagrada de escritos judaicos que já estão destacados de toda a outra literatura como separados e estabelecidos, Robinson, página 558, mas a única passagem do Novo Testamento que dá evidência clara da divisão tripartite do Antigo Testamento, Lucas 24:44, também deixa transparecer incerteza a respeito dos limites e do conteúdo da terceira divisão. Em vez de a lei, os profetas e os escritos, Lucas diz a lei, os profetas e os salmos, visto que salmos encabeça esse terceiro grupo, seria possível que ele o estivesse usando como termo não técnico para representar o todo? Flávio Josefo, o famoso historiador judeu, sacerdote e pertencente à nobreza, escreveu um tratado importante em defesa dos judeus. Foi intitulado Contra Apionem e é datado de 100 depois de Cristo. Desse tratado há uma seção e 8 de interesse especial para a nossa discussão acerca da história